Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, se inscreve, é de graça, é uma vez só, clicou uma vez, está escrito, ponto. Deixe seu like também, habilite o sino das notificações, espalhe o vídeo para geral aí. Aqui, deixa eu falar sobre uns assuntos que eu tô vendo e tal, tô analisando aqui, passei a analisar. Gente, alguns flamenguistas aí estão falando que o Flamengo perdeu ontem para o Vasco porque querem a saída do técnico Vitor Pereira. Eu vou dizer uma coisa para você aqui de coração. O Flamengo perdeu ontem para o Vasco porque o Vasco foi superior ao Flamengo, porque o Vasco jogou mais bola que o Flamengo, porque o Vasco teve mais vontade que o Flamengo, porque o Vasco criou mais oportunidades de gol que o Flamengo, perdeu pênalti, colocou 2 bolas na trave. O Vasco foi muito superior ao Flamengo. Ponto. Ponto. O Vasco mereceu a vitória sobre o Flamengo. O Vasco mereceu, vou falar dos outros times também, a vitória sobre o Botafogo. O Vasco mereceu a vitória naquela derrota mentirosa contra o Fluminense. Não fosse aqueles erros ali de início de temporada, de um clube que está se montando, né, está se reinventando de novo para o futebol, o Vasco já teria vencido os 3 clássicos. Então não vem com esse papinho furado que uma coisa que o vascaíno não é idiota. O Vasco venceu, convenceu, a torcida sabe muito bem o momento e sabe quando o Vasco joga bem e sabe quando o Vasco joga mal. Então essa questão não vai passar na goela do torcedor vascaíno, não vai entrar na cabeça do torcedor do Vasco, porque nós não aceitamos esse tipo de palavra, de papagaiada que estão tentando colocar por aí, gente. Pelo amor de Deus. O Vasco jogou, e outra coisa, o vascaíno real reconhece que o time jogou bem, reconhece que nós ganhamos do Flamengo e ponto. Não fosse os investimentos, realmente seria muito difícil. Mas os investimentos foram feitos e os resultados estão chegando. O trabalho do Maurício Barbieri não me surpreende, não. É um trabalho esperado no Vasco. É um trabalho de investimento no Vasco. É um trabalho de muito suor. Agora não vem ficar contando história pro torcedor vascaíno, que o torcedor vascaíno não é bobo, não é idiota. Tá certo? Se vier desqualificar a vitória do Vasco, os jogos do Vasco, é claro que eu vou reagir. É claro que eu vou reagir. Eu sou Vasco e eu vi. Eu estava no Maracanã, eu transmiti o jogo aqui. Tá certo, gente? Então, vamos defender sim o nosso Vasco, sem essa. Bom, pessoal, mudando de assunto agora. Falando sobre planejamento, falando sobre esse camisa 10. Muita gente perguntando, Eduardo, é o Soteldo. Olha, gente, deixa eu ser bem sincero com vocês aqui. O Vasco realmente corre atrás de um camisa 10, de um volante e de um ponta esquerda. Porém, com não sei, tem jogadores subindo ali, tipo o Rodrigo, que subiu muito bem, o Barros subiu muito bem, o Gabriel Peck tá jogando muito bem, o Eric Marcos subiu muito bem também. Então, assim, temos o Figueiredo também. Gente, o Vasco incorporou com os meninos da base, e para você trazer jogadores hoje, assim, tipo, acima da média, tem que ser muito acima da média, para ser mais exato, pronto. Tem que ser muito acima da média. Se estiver na média desses meninos, deixa do jeito que tá. Deixa que tá dando certo. Deixa que tá encorpando. Nós, o torcedor vascaíno hoje, ele tá de um jeito assim, pô, fazia anos que eu não vi um Vasco desse jeito. Fazia anos que eu não vi um Vasco organizado. Fazia anos que eu não vi um Vasco criando tantas oportunidades de gol durante uma partida. Um time organizado com jogadas ensaiadas, com os 2 pontas saindo muito bem, com os 2 laterais saindo muito bem, arriscando de fora da área. Exemplo disso foi o gol do Puma Rodrigues ontem. Então, assim, essa evolução do Vasco, pode ser que o processo sofra ali os altos e baixos, né? Mas a tendência
é que isso evolua ainda mais. Pelo que eu estou enxergando aqui, pelo que eu estou vendo. Falei, ó, a coisa tá andando, a coisa tá funcionando. E é aquela coisa, né, gente? É Vasco contra tudo e Vasco contra todos. É assim, vai ser assim até o final. Não tem jeito. Não acho. Ó, meia dúzia aí elogiaram agora a vitória do Vasco, exaltaram a vitória do Vasco contra o maior rival, o Flamengo? É claro que não, porque esperam a derrota do Vasco para malhar o Vasco. Tem que elogiar, tem que botar, não, peraí, pô, vamos elogiar. O Vasco ganhou do Flamengo. Flamengo é um time milionário, montamos um time milionário também, mas nós estamos nesse processo de entrosamento, de equiparação física, e o Vasco entrou em campo e buscou e conquistou a vitória. Não foi sorte, não. Foi uma vitória suada. Na técnica, na vontade, na dedicação, na parte tática que o técnico Maurício Barbieri colocou dentro de campo, foi fazendo as alterações ali para parar o Flamengo, que tentava sair para o jogo em todo momento. Então essa que é a grande realidade. Sobre reforços, eu vou dar uma notícia para vocês aqui. Tem umas 3 negociações dentro do Vasco muito bem adiantadas. Pelo menos 3 negociações. E eu tô dando por baixo, hein? Acho até que é mais. Mas essa é a informação que eu tive. Vasco tem 3 negócios aí bem avançados. Aí eu vou perguntar para você, tá ruim do jeito que tá? Tá ruim o planejamento? Não deu para os times que estavam prontos, saíram na frente do Vasco, estavam montados, não sei o quê. Isso é qualidade de elenco, gente. É o trabalho do Maurício Barbieri junto à qualidade do elenco do Vasco. Hoje você tem prazer em ver o Vasco jogar. Hoje você tem confiança que o Vasco vai jogar e ganhar o seu jogo e conquistar os 3 pontos. Essa é que é a grande realidade. Acabou aquele lance de, pô, será que vai dar? Será que... Isso acabou no ano passado. Quando você... Pô, Manuel Capasso fez um grande jogo. Jogo de pressão contra o Flamengo, maior rival. O zagueiro Léo, pô, tá louco. Parece que joga 30 anos do Vasco. Eu vou ficar citando um e outro não, porque o time foi todo muito bem. Então, assim, gente, vamos aguardar. Temos o Bangu na quinta-feira, transmissão aqui no canal. Temos o Bangu para realmente, enfim, classificar de vez aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Vamos esperar o jogo. Para mim já está classificado, tá? Para mim já a classificação ontem foi selada, né? Mas, enfim, vamos esperar esse jogo contra o Bangu, do técnico Felipe, ex-Vasco, né, e tal. O Bangu é um time que, eu não sei, é um time que não, é chato, mas a gente sabe que a qualidade do Vasco tá bem acima. Vamos jogar com todo respeito, com toda a concentração do mundo, mas a gente sabe que o Vasco é acima do Bangu, gente. Essa que é a grande realidade. Tá certo, gente? Então, fiquem tranquilos, vamos continuar apoiando, vamos continuar acreditando. Tá dando certo, sabe? Os investimentos que o Vasco está fazendo não parou, não acabou ainda. Ah, mas o Flamengo tem uma folha de 16 milhões. Tá bom, o Vasco está chegando a 10 milhões no primeiro ano de SAF, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Será que não dá para enxergar? Caramba, o Vasco ganhou do Flamengo. E as pessoas estão enxergando o lado negativo, cara. O Vasco ganhou 2 clássicos seguidos. São 7 vitórias. Com o técnico Maurício Barbieri em 9 jogos, são 7 vitórias. Será que não dá para enxergar o lado positivo da coisa? Pela madrugada. Pela madrugada. Mas enfim, galera, foi dia de vitória, tô feliz pra caramba, vou continuar apoiando, vou continuar acreditando que esse ano tem Libertadores pra gente, é um ano que o Vasco vai conquistar vaga no cenário nacional e mundial de novo. É isso aí, e não tem caô aqui não, tá certo? Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.